Sobre a reforma tributária, a gente vai conversar agora com o vice-presidente da FEComércio de São Paulo, Márcio Oliveira, que está conosco. O Márcio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Só uma pequena correção, é Márcio Olívio. Olívio, perdão, me perdoe. A informação me chegou equivocada aqui, mas faço a correção em nome de todos nós. Márcio Olívio, vice-presidente da FEComércio de São Paulo. O Márcio, vamos lá. Nós estamos vendo aí uma resistência que parece, pelo que o Cláudio Dantas disse aqui, está caindo em relação a não permitir o assodamento na discussão de um tema de relevância tão gigantesca, única, eu diria, que é a questão da reforma tributária. Qual é a posição da FEComércio? É possível segurar esse afã de votação rápida que quer o presidente Arthur Lira na Câmara e dar-se tempo para discutir, assim, no começo do segundo semestre, mas que dê-se um tempo maior para a discussão das propostas todas? Olha, quem tinha que responder isso são exatamente os congressistas, não nós empresários, né? No entanto, as conversas que eu tive ontem e ainda hoje pela manhã com deputados, principalmente com a liderança da oposição, com prefeitos de cidades médias e grandes do Brasil, achei que tinha uma pressão suficiente para não colocar em votação agora esse projeto. Nós precisamos, de fato, de uma reforma tributária, mas não com esse assodamento e sem conhecimento nenhum do texto que vai ser votado. Uhum. Os deputados mostraram nas reuniões que tivemos com eles ontem e hoje que eles próprios também não sabem absolutamente nada o que vão votar. Não é possível que um assunto de tal monta, de interesse do Estado, não é um interesse de governo, seja votado assim, com essa facilidade, sem o propósito de elucidar a sociedade, que afinal de contas precisa saber se tem capacidade contributiva para os impostos que eles querem majorar. Tá, Márcio, então vou pegar 2 pontos da sua resposta. Nas conversas que vocês tiveram com os parlamentares aí, algumas inclusive agora de manhã, o senhor acha que há uma resistência ainda. Mas, por outro lado, o senhor está dizendo que essa resistência talvez viria que nem os deputados têm conhecimento da proposta, ou seja, estão votando às cegas, tamanho o assodamento que eles não tiveram tempo hábil para poder checar e, claro, conversar com as próprias bases, os prefeitos, os líderes de setores que vão ser afetados pela reforma, é isso? Eu acho que é um bom teste para nós sabermos a moralidade da Câmara Federal. Se com essa abertura o governo passar essas medidas todas para os deputados, essas medidas... As emendas todas. De 2 bilhões agora, o Cláudio Dantas disse que já foi liberado. Então, aqueles que até agora estavam nos dizendo que não formariam maioria suficiente para que fosse votada esse projeto, por desconhecimento total, eles próprios confessando isso, eu acho que será um grande teste para saber se os 2 bilhões são mais importantes do que a tese de total desconhecimento daquilo que eles vão votar. Agora, o Márcio, pelo que se conhece, que se tem de informação do projeto, o que a FEComércio pensa dessa ideia de reforma tributária? Todo mundo é a favor, importante dizer isso. Todo mundo acha necessária uma reforma da questão tributária no país. Mas o problema está no formato. E aí parece que o governo, ou pelo menos o Arthur Lira, está na ideia de que qualquer reforma é melhor do que reforma nenhuma. Eu, particularmente, discordo. Nós estamos tendo uma chance gigantesca em que todo mundo está favorável, todo mundo está dedicado a esse assunto, e aí é melhor buscar o melhor consenso, buscar um consenso, discussões mais maduras, mais conhecidas. Mas qual é a posição da FEComércio diante do projeto que se tem conhecimento até o momento? O que nós temos visto é que mesmo os próprios parlamentares não conhecem o assunto. Uhum. A imprensa, me perdoe dizer isso, também divulgou muito pouco. E por que divulgou muito pouco? Por que eles não sabem? Porque não tem um texto. Sim. Vai ser votado. Então, é uma ficção isso. Levando em consideração, por exemplo, que a alíquota do IVA for 25%,
porque ela pode ser também de 30, de 40 ou de 10, ninguém sabe. Sim. Fizemos as contas e vimos, por exemplo, que o setor de serviço terá um aumento tributário de 171%. O setor de comércio, 41%. E se imaginam com as dificuldades econômicas que nós teremos desses setores, que haja uma perda de carteiras assinadas de 3,8 milhões. Eu acho que é um espanto para mim isso tudo, mas talvez para aqueles que querem continuar batendo nessa tecla, nesse samba de uma nota só, sim, que é a PEC 45, sem considerar outros projetos que existem lá no Congresso. Eu acho que, como já disse, é um grande teste para saber a moralidade dessa gente. Márcio Olívio é vice-presidente da FEComércio São Paulo. Márcio, obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui no Prós e Contras. A gente vai continuar o debate aqui na Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein?